Então, você direcionar e condicionar a sua energia para o propósito que você quer, como se você já tivesse alcançado, é visualizar, é materializar no campo espiritual a concretização desse sonho. Quer saber mais? Então fica comigo. Olá pessoal, meu nome é Elaine Cristina e esse é o canal da Dona Elaine Espiritualidade e Vida, um canal feito para servir você de alguma maneira, trazer mensagens da espiritualidade, mensagens pessoais, mensagens de vida para o teu coração, se conectar ao seu propósito e te ajudar de alguma forma numa questão que possa ser pontual para você, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, ative o sininho em todas, tá? E deixe seu like para poder ajudar a gente no crescimento e no engajamento. Como que seria visualizar, né, o resultado final, tá? É você criar no seu campo mental uma visualização de como se você já tivesse alcançado aquela bênção. A mente, ela consegue atrair a materialidade das coisas para a nossa vida, tá? Porque sabemos que tudo é movido a energia, tá? E quanto mais energia você coloca numa situação em questão, mais aquela questão, aquela situação ali, ela vai crescer e ela vai se manifestar na sua vida. E isso vale para tudo, tá bom? Se você vibrar muito no negativo, vibrar coisas negativas, aquilo ali vai se tornar uma realidade para você. Se você vibrar com coisas positivas, aquilo ali vai se transformar numa realidade para você. E também, se você vibrar na concretização dos seus objetivos, vai chegar um momento em que você simplesmente vai se dar conta de que você já realizou aquele objetivo. É simples assim. E eu vou te passar algumas coisas sobre como você fazer isso, tá bom? Então vamos lá, como você faz isso, tá? Organizando a sua ação mental. O que seria isso? Dando comandos para sua mente. Mas Elaine, como que eu vou fazer isso? Eu só consigo pensar em contas, eu só consigo pensar nos problemas, eu só consigo pensar no boleto que eu tenho para pagar daqui a 2 dias, ou que venceu, enfim. Sabemos que o mundo que a gente está vivendo hoje nós somos bombardeados a todo tempo com várias informações, com N informações, tá? A gente às vezes mal consegue dormir de tanta coisa, de tanta informação por minuto, por segundo que chega até a gente, a ponto da nossa mente se encontrar acelerada. E é aí que tá o pulo do gato. E é aí que tá a virada de chave para você. Por quê? Porque é nesse momento onde você para e vê que você precisa desacelerar. E é aí que entra a meditação. Ai, que coisa chata, vai falar de meditação? Calma, eu vou falar para você de uma meditação. E aí você vai me dizer se vai fazer sentido, tá bom? Então vamos lá. Uma mente acelerada, ela não consegue organizar os pensamentos, tá? Uma mente acelerada, ela não consegue controlar o que ela está pensando. Os pensamentos simplesmente vêm, e chega um momento em que você se pega assim, caramba, né? Hoje, como é que foi? E aí que entra a meditação. Ah, mas o que isso tem a ver com o início, com o título do vídeo, com o início do vídeo? Gente, para você visualizar, tá? Um propósito concluso, tá? Um objetivo concluso, você precisa dedicar tempo para isso. Porque com uma mente acelerada, você não tem tempo nem para pensar nos seus sonhos. Já parou para pensar sobre isso? E se você não tem tempo para pensar e dedicar aos seus sonhos, como que você vai conseguir concentrar a energia suficiente para a realização deles? Como que você vai conseguir aplicar a lei da atração?
como que você vai conseguir profetizar sobre aquela questão para que ela se transforme? Você não vai ter tempo. Então a necessidade é de parar e pensar, nem que seja 5 minutos do seu dia. É você dedicar um pouco de tempo, seja pela manhã, seja ao você se deitar, você fazer disso uma prioridade. Parar nem que seja por 5 minutos. Numa posição confortável, numa posição tranquila, numa posição onde você se sinta bem. Fechar os teus olhos, respirar fundo, até que você sinta o seu coração bater, sinta a sua frequência cardíaca baixar. E aí ali, naquele pensamento, naquela elevação mental, você consiga focar no seu propósito, focar naquilo que você quer. Então, nesse momento que eu paro para meditar, nesse momento em que eu paro para investir tempo e energia no meu sonho, eu visualizo tudo aquilo que eu já quero como resultado. Então, assim, pare e pense no que você mais quer nesse momento, enquanto você está vendo esse vídeo. Eu queria tanto uma casa. Nossa, eu queria tanto comprar aquele carro maneiro. Nossa, eu queria tanto conseguir concluir minha faculdade. Eu não sei. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma prioridade, cada um tem uma questão a resolver nesse exato momento, tá? Porque as prioridades mudam, os propósitos mudam, as questões mudam no decorrer do tempo e da nossa vida também. Há muito tempo atrás, eu imaginava estar nessa casa, na minha casa, né? E eu morava com a minha mãe e eu ficava me imaginando na minha casa, eu ficava imaginando eu andando aqui, eu ficava imaginando eu fazendo as coisas, eu ficava imaginando tantas coisas. E eu já sentia aquela energia como se eu já estivesse morando aqui. E até que, num determinado momento, as coisas começaram a se movimentar. Eu comecei a me encher tanto dessa energia. As coisas começaram a acontecer e a caminhar de maneira favorável, ao ponto de, quando eu me dei conta, eu já estava aqui dentro. Eu já estava morando na minha casa própria. Então, pessoal, a meditação, ela ajuda você a desacelerar e a se conectar ao seu momento presente, a você priorizar o que é essencial naquele momento, tá bom? Você vai pensar sobre o que você quer, pensar sobre o que você tem desejado, vai mentalizar isso, como se você já tivesse conquistado. E acredite, quando você menos esperar, você já vai ter trilhado todo o caminho necessário para a realização desse teu objetivo e até mesmo se pegar já realizando ou já tendo realizado ele. Outra coisa que é fundamental, além da meditação, é o poder da palavra. Tem um trecho bíblico que diz: "Crie, por isso falei". Eu criei, né? Primeiro eu tive a ação de crer, de acreditar que aquilo ali era real, que poderia ser real, por isso falei. Então, é necessário darmos voz à nossa fé, é necessário darmos voz àquilo que nós queremos. Então, tente substituir as palavras. Ao invés de "eu não consigo" ou "estar difícil", diga "eu já consegui". Diga "eu posso", "eu sou capaz", "eu sou capacitada para isso", "eu já alcancei esse objetivo", "eu já conquistei", "essa casa já é minha", "eu já tenho paz no meu coração", "eu sou feliz". São tantas necessidades, não é mesmo? Dê voz àquilo que você anseia para o seu coração, para a sua vida.
Pare de ficar guardando tudo só para você e deixando com que você seja sabotada com informações venenosas que acabam minando a sua alma, acabam minando a sua energia, porque aquilo que é negativo, ele acaba minando, sabe? E fazendo com que as nossas conquistas e os nossos objetivos fiquem cada vez mais distantes de nós. Então, creia que é possível você alcançar essa bênção e fale isso, dê voz, lance para o universo, lance no mundo espiritual, tá bom? Profetize. Eu tenho uma outra experiência, eu falo isso com base em experiências que eu tenho, gente. Não só sobre o que eu ouvi, mas sobre o que eu vivi, tá? Quando eu era bem jovem, quando eu adquiri o meu primeiro imóvel, né, que era um terreno, e do lado desse terreno, que hoje até tá construída aqui a casa, tem uma passagem, né? Tinha como a gente passar de um bairro para outro, tem como passar de um bairro para outro através dele. E quando eu soube que aquele terreno estava vazio, que eu poderia construir ali, quando eu fazia essa passagem, essa travessia de um bairro para outro, eu ia passando a mão por toda a extensão do terreno assim. Eu passava no corredor assim, esse terreno vai ser meu. Eu ainda vou construir a minha casa aqui. E eu ia passando a mão na parede do terreno e já ia decretando que aquele imóvel ali era meu. E, gente, eu vivi isso quando eu menos imaginei. O dono do imóvel estava sumido na época, né? Ninguém sabia onde ele estava. As pessoas já tinham perdido o contato dele. E assim, misteriosamente, do nada, ele soube que alguém estava interessado em comprar o terreno. E ele, assim, depois de anos desaparecido, ele apareceu e me fez uma proposta, né? Nós pudemos ali adquirir aquele bem. Mas eu criei. Eu falei, eu usei até mais do que isso. Eu usei a imposição de mãos ali, né? Decretei, eu mentalizei que aquela bênção ali seria minha. Tá bom? Então, você direcionar e condicionar a sua energia para o propósito que você quer, como se você já tivesse alcançado, é visualizar, é materializar no campo espiritual a concretização desse sonho, tá? Então faça essa experiência. Eu convido você nesse vídeo, é um convite a você fazer essa experiência, tá? Recapitulando aqui, tente fazer isso no momento de meditação, seja pela manhã, nas primeiras horas do seu dia, seja ao se deitar. Gente, 5 minutos é suficiente. 5 minutos, você parar e se esvaziar de tudo e concentrar naquilo que você quer e lançar energia sobre aquilo que você deseja ver realizado na sua vida. Eu tenho certeza que eu vou ver muitos testemunhos aqui. Eu tenho convicção disso, porque se eu vivenciei não só essas experiências que eu compartilhei aqui com você da casa, do terreno, mas outras experiências também que eu posso compartilhar com vocês ao longo, né, do canal aí, do crescimento do canal, é porque de alguma forma o universo queria que eu compartilhasse isso, que eu servisse a vocês com a minha experiência, com o passo a passo, com o que eu fiz para conseguir isso, tá? E eu posso dizer de todo o meu coração, eu falo que 100%, tá? De verdade, 100% das coisas que eu almejei na minha vida e que eu utilizei essa técnica da visualização, do crer, por isso eu falo, do lançar a voz, do profetizar aquilo que eu quero, né? Considere feito. Tem uma outra frase também, você, depois da meditação, que você visualizar e fala: universo, eu considero feito. Eu lanço no universo e considero feito. O que eu quero é o crescimento desse canal. Eu lanço esse crescimento no universo e considero feito.
o que você quer. Cheguei a ficar arrepiada agora. É a restauração de alguma coisa? É a compra de alguma coisa? É concluir alguma coisa? Lança no universo e considere feito. Mas para isso, faça sim a sua parte. E é esse dever de casa simples da meditação. Nem que você vá para o banheiro, fique lá naquele seu momento e seja o único lugar que você tenha sossego para meditar, para você ter um tempo para você. Seja no chuveiro. É ali que está confortável? É ali que você vai conseguir ficar, você vai conseguir se concentrar ali? Então vai, não importa. O importante é você trazer à memória como se já tivesse alcançado aquela bênção. Tá bom? Então, a partir desse momento, você vai dedicar os seus dias a construir essa realidade que você tem almejado, mas também se resguardar das distrações que te distanciam do seu propósito, tá bom? Por que isso? Porque não adianta eu tirar o tempo todo dia meditando e trazendo a memória, atraindo aquela bênção para minha vida, se eu também não tiver uma ação que repudie, que seja contrária a tudo aquilo que me afasta. Exemplo, eu quero um bem, quero uma casa. Não, vamos lá, vou usar o meu exemplo. Eu quero o crescimento do canal. Adianta eu não me aprofundar em um conteúdo, adianta eu não gravar vídeo e postar, adianta eu não responder os comentários, adianta. Se eu não fizer a minha parte, não adianta eu ficar só mentalizando. É ação e reação. Tá bom, gente? Então, pessoal, quando vocês começarem a olhar para dentro de si, a dedicar tempo para vocês mesmos, a cuidar de vocês mesmos e a investir tempo na realização desses sonhos e desses projetos e desses propósitos, pode ter certeza que é aí, nesse momento, que a revolução da sua vida começa a acontecer. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui embaixo, caso você ainda não seja meu seguidor, tá? Deixe seu comentário, deixe o seu testemunho, volte aqui para me falar se você tem praticado essa técnica da meditação de visualização, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!